O módulo de administração de agendamentos permite o cliente pesquisar os agendamentos marcados, enviar e-mails para o solicitante do agendamento e imprimir uma listagem ou um relatório dos agendamentos realizados no website. O módulo utiliza as tabelas MySQL Cartório Módulos, que é a tabela com os dados dos módulos, Cartório Agendamento Config, que é a tabela com as variáveis de configuração de operações do módulo de agendamentos, Cartório Agendamento Anexos, que é a tabela onde ficam gravados os anexos dos agendamentos, Cartório Setores Agendamento, que é a tabela com os setores e os seus respectivos e-mails, o qual poderá marcar os agendamentos. A tabela Cartório Escreventes, que é a tabela com os escreventes cadastrados no cliente. Cartório Agendamentos, que é a tabela com todos os agendamentos enviados pelo website. Cartório Feriados, é a tabela de configuração dos feriados nacionais, municipais e estaduais. E a tabela Cartório Estados Brasileiros, que é a tabela com os estados brasileiros. Para gerar um relatório ou uma listagem no módulo de administração de agendamentos, deve-se filtrar pela data agendada. É possível ainda determinar a ordenação do relatório ou da listagem, tá? Pela data agendada ascendente ou decrescente, pelo setor, pelo escrevente e pelo status. O relatório exibe o número do agendamento, o dia e a hora marcados, o setor, o nome do escrevente, o nome, o e-mail e o celular do cliente que fez o agendamento no website e o status do agendamento. Na penúltima coluna, é possível visualizar os arquivos relacionados ao agendamento. E a última coluna permite interagir com o cliente. Aqui neste exemplo, foi gerado um relatório com o período do dia 11/11 ao dia 11/11 de 2016. Para o setor de escrituras, para todos os escreventes e para os status em aberto. Ao passar o mouse sobre a coluna status, o ícone do status, ele vai exibir a informação de qual o status atual daquele agendamento. Na penúltima coluna, que é a coluna do anexo, se o agendamento tiver algum anexo, vai exibir o ícone de um disquete com uma seta verde. Caso contrário, se não tiver nenhum agendamento, não vai exibir nenhum ícone. Ao passar o mouse sobre o ícone, exibe quantos arquivos estão relacionados àquele agendamento. A última coluna contém o ícone de um envelope para as interações com o cliente.
Arquivos anexados. No agendamento, ao clicar no ícone, vai ser exibido aqui em tela na administração os arquivos enviados tanto pelo cliente quanto pelo cartório. O campo ADM informativo da tabela cartórios, agendamentos, config, ativa e desativa a opção de texto informativo. Esta opção não permite enviar os e-mails sem escrever uma mensagem. A solicitação de arquivos e documentos só pode ser feita se estiver ativado o campo ADM Solicitação Arquivo da tabela cartório Agendamento Config. E se o módulo de agendamentos exigir login. Isso porque o módulo Envio de Arquivos Complementares Agendamento exige login e, por proteção, permite o envio de arquivos e a visualização destes já enviados apenas para o cliente que enviou o agendamento. O e-mail enviado para o cliente terá um link redirecionando o cliente para o módulo Envio de Arquivos Complementares Agendamento. O módulo de envio de arquivos complementares agendamento. A mensagem de texto, opção de mensagem de texto SMS, é exibida se for ativado o campo ADM SMS da tabela cartório agendamentos config. E se na tabela cartório dados estiver preenchido os campos login SMS e senha SMS. Nesta opção de envio de SMS é solicitado preenchimento do campo DDD e celular e o texto, que pode conter até 130 caracteres. Os campos DDD e celular são campos preenchidos com as informações que o cliente colocou no formulário de agendamento, mas podem ser editados. Essa é a única opção que não envia o e-mail para o cliente. Ao clicar em sim, é enviada uma mensagem SMS para o celular do cliente. A mensagem ela é enviada somente se todos os campos estiverem preenchidos. Se na filtragem dos agendamentos, da administração de agendamentos, for selecionada a opção listagem, irá exibir um botão para impressão da listagem. Ao clicar no botão, abre uma nova aba, a listagem dos agendamentos de acordo com o filtro que foi utilizado. Como exemplo, foi realizada uma listagem com os agendamentos do período de 9/11 a 30/11 de 2016, todos os setores, todos os escreventes e todos os estados. A listagem exibe o número do agendamento, o dia, a hora, o setor, o nome do escrevente,
o nome e o e-mail do cliente, o celular do cliente e, por último, o status do agendamento, utilizando os mesmos ícones que aparecem no relatório, quando é gerado um relatório. Ainda na administração de agendamentos, é vinculado o envio de arquivos complementares no ícone de interações com clientes, como falado anteriormente. Onde é possível visualizar os arquivos que foram enviados pelo cliente ou pelo cartório. Aqui na administração é feita a solicitação do arquivo ou o envio do arquivo. Solicitação do envio para o cliente. E o envio de algum arquivo pelo cartório. No e-mail do cliente, a opção do link aqui para enviar o arquivo. Ao clicar no link, é direcionado para o envio de arquivos complementares de agendamento, exigindo o login do cliente, se não estiver logado no site. Então, ele vai poder visualizar os dados do agendamento e o histórico dos arquivos enviados pelo cartório e enviar o arquivo que foi solicitado. O arquivo que o cartório enviou para o cliente, com um link no e-mail para fazer o download do arquivo. Clicando no link, também é direcionado para o módulo de envio de arquivos complementares de agendamento, onde são exibidas também as informações dos dados de agendamento, históricos dos arquivos enviados pelo cartório e dos arquivos enviados pelo cliente até o momento. Os mesmos arquivos também ficam disponíveis aqui na coluna de anexos. Este módulo de envio e visualização dos arquivos complementares do agendamento, ele utiliza as tabelas MySQL cartório agendamento config, cartório agendamento anexos, cartório setores agendamento, cartório escreventes e cartório agendamentos. Essa então foi a explicação do funcionamento do módulo de administração de agendamentos, a listagem dos agendamentos.